Amém. Nós estamos iniciando hoje o estudo de número 31, intitulado A Ressurreição e Ascensão de Cristo. Nós já temos visto desde a última semana, né, essa aula, onde nós temos estudado dentro do Seminário Teológico de Base, toda, vamos dizer assim, né, a trilha, a caminhada de Cristo, desde antes da fundação do mundo, né, desde a eternidade como Deus, até, nesse momento, a sua ressurreição e ascensão, após, obviamente, a sua crucificação, vida e ministério, né, o seu auto-esvaziamento, o chamado kenosis, né, que é o auto-esvaziamento de Cristo, que nós temos visto ao longo desse módulo 3, da turma de número 2 aqui do CETEB. Então, o módulo 3 tem sido dedicado, né, a toda a, vamos dizer assim, né, a caminhada, por assim dizer, né, de Cristo em relação ao seu ministério, em relação ao seu amor, né, e na execução do plano da salvação, que conforme está escrito em Efésios, né, no capítulo 1, se você ler lá, é um dos textos talvez mais bonitos em termos da descrição do plano da salvação, onde nós vemos claramente, né, que Deus Pai, ele idealiza esse plano, né, de redenção do homem. Deus amou o mundo, né, de tal maneira, e o Filho vem executá-lo, né, que se entregar por amor a nós, e o Espírito continua testemunhando. Então nós vemos a Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso agindo, né, desde sempre no plano da salvação do homem. E se você está aqui assistindo essa aula pela primeira vez, eu vou orar e na sequência eu vou te mostrar como você pode acompanhar, né, vamos colocar assim, acompanhar toda a nossa caminhada até aqui dentro do Seminário Teológico de Base. Vamos orar em nome de Jesus. Eu vou orar nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito até esse momento, Senhor. Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tome nossas vidas, ó Pai. Que teu Espírito venha nos encher, ó Deus, que venha colocar os nossos corações alinhados com a sua vontade, com o teu querer, Senhor. Que nós possamos ser renovados, ó Deus, depois de um dia de trabalho, Senhor, depois de um dia onde, Senhor, nós estamos colocando, Deus, a nossa vida à sua disposição, Senhor, para o Senhor fazer tudo aquilo que o Senhor deseja, Deus, que é ensinar, Senhor, que é que nós conheçamos ao Senhor e sigamos e prossigamos conhecendo cada vez mais, e que nós tenhamos nesse momento, Deus, tudo aquilo que precisamos para ter uma aula, Senhor, abençoada, onde nós possamos sair aqui com um profundo entendimento, Deus, da sua ascensão, da sua subida ao trono, Deus, e o que isso impacta e significa em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Então, eu quero compartilhar com os irmãos aqui, né, que estão assistindo aqui pelo YouTube, né? Eu vou compartilhar aqui o nosso site, né, que é www, se você ainda não conhece, deuteronômio.com. É só o nome da igreja, deuteronômio.com. Não precisa do BR, não precisa do ponto .br, mas se você colocar também não tem problema, você vai cair diretamente no site também. Bom, então a gente repaginou aqui, a página inicial está modificada, agora está mais dinâmica, com uma série de chamamentos, né, daquilo que é o conteúdo do nosso site, mas hoje eu quero falar especificamente sobre o CETEB. Então, aqui em cima você vai ter o menu, né, com aqui do início, né? Vou só sair daqui da frente primeiro para que vocês saibam. Então, fui para uma página, quero retornar ao início, clico no início e eu volto sempre para a página inicial, tá bom? E aí nós temos aqui o institucional, onde você vai ver a primeira vez aqui, o que cremos, solas, faça a sua parte, né? Se você quiser, por exemplo, fazer envio, né, de uma doação ou comprovante dos seus dízimos e ofertas, pode fazer tudo aqui pelo site. Mas o mais importante nesse momento eu estou falando. Então, tem vários menus e eu quero falar do CETEB. No CETEB, você vai ter duas opções. Na primeira delas, na segunda delas aqui embaixo, você vai entrar e você vai ter disponível a apostila, que é a base de todo o material que nós fazemos, assim como outros materiais da igreja. Então, você tem aqui o curso de formação de obreiros, que nós vamos ter no dia 30, e todos os materiais, tá? E eu vou disponibilizar também aqui as aulas do Gama, eu já estou corrigindo aqui, para que a gente tenha também... O que é aulas do Gama? Todo esse material que eu projeto durante as aulas, eles são feitos num aplicativo chamado Gama App, né? Que ele prepara essa apresentação, eu forneço o texto, e ele monta toda a parte visual para que a gente tenha a aula. E aí, aqui em aulas, no CETEB em aulas, você tem o YouTube, as aulas do YouTube da igreja. Então, aqui sempre tem destaque da última aula, e mais algum destaque que a gente esteja falando aqui, né, em sequência das aulas. Vai ter aqui no site sempre o link para a aula vivo, que é essa aula que nós estamos tendo hoje. Vai ter os materiais didáticos que eu já mostrei ali, quais são, né?
e também o grupo do WhatsApp, para se você não é da igreja, né? Tem irmãos que acompanham que não são da igreja, você pode entrar no grupo do WhatsApp, só você clicar aqui, e aí você vai cair lá. Deixa eu compartilhar melhor a tela aqui, para o compartilhamento, compartilhar a tela inteira aqui, é mais fácil. Então você vai cair lá, você vai cair no grupo de WhatsApp, né? Vou fazer novamente, voltar aqui para o site da igreja, né? Você está aqui no site da igreja, você vai ter lá no CETEB, você vai ter aula ao vivo, materiais, grupo de WhatsApp. Quando você clicar, ele vai abrir automaticamente e vai te direcionar, né? É só você botar abrir app, ele vai te direcionar para a Escola de Discípulos, que é o Ministério de Ensino, né? Da nossa igreja, que tem um grupo no WhatsApp, onde a gente divulga as aulas e o conteúdo das aulas, tá bom? E aí, voltando aqui em relação ao site, o que você pode ter aqui estabelecido, né? Então, você vai ter as últimas aulas, então, eu estou dando a segunda aula do estudo 31, então você tem aqui já em ordem, né? As últimas aulas, tem a 31, a 30, a 29, a 28, tudo aqui facilitado para você. Eu continuo assistindo, eu estava testando, por exemplo, no meu caso, essa conta é a conta da igreja que eu testo o que a gente está fazendo. Então, eu cliquei lá para trás na aula, no módulo 3, né, Cristologia, e algumas aulas ainda da primeira turma, né, da turma 1, isso aqui não é nem da turma 2, da turma 2 é todo coloridinho nessa cor aqui, meio creme, da turma 1 era esse fundo vinho. Então, essa aula aqui eu dei pelo menos, acredito eu, uns 3 anos atrás, uns 2 anos atrás. E você pode ir lá, tem o que está em alta, que é o que a igreja está assistindo, os mais assistidos, né, nos últimos dias. E aí, o que eu estou dizendo é, se você está chegando aqui agora, poxa, eu queria começar do início. Então, você tem aqui, ó, comece do início. Turma 1, que foi a primeira turma, e turma 2, que é essa turma aqui que você está assistindo. Então, nós temos desde as primeiras aulas, né, faltam só algumas do início, mas a partir do capítulo 9 aqui, a gente tem todas as aulas, do capítulo 7 da turma 1, todas as aulas no início, né? E também separado por módulo. Então, se quer acompanhar CETEB, turma 1, módulo 1, tem aqui. CETEB, turma 1, módulo 2, tem aqui. Módulo 3, tem aqui. Módulo 4, tem aqui. Ah, não, pastor, estou acompanhando já essa turma nova. Então, tem desde lá do módulo 1, desde as aulas iniciais, tem o módulo 2, que nós já concluímos, e tem o módulo 3, que é o que nós estamos vendo agora, né? Então, tem todas as aulas, né? Lembrando que nessa opção aqui, são sempre das mais antigas para as mais novas. Então, o que eu estou dizendo? No módulo 3, por exemplo, que é o que nós estamos na aula 31, mas ele vai mostrar primeiro aqui a primeira aula desse módulo, que foi o estudo de número 25. Ele vai mostrar o 25, 26, 27, aula 1, 27, aula 2. Tá vendo? Todas as estruturas aqui de forma organizada. Então fica aí essa dica para você que está acompanhando aqui a aula, que está acompanhando tudo que nós temos feito aqui na igreja, e que você possa, em nome de Jesus, aproveitar, né, todo o material e tudo aquilo que nós temos feito para a glória de Deus, né? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa aula de hoje. Então, o que nós estamos estudando, né, hoje é a segunda aula do estudo de número 31, que é intitulada Ascensão e Ressurreição de Cristo. Deixa eu editar, sendo compartilhado. Então, o que nós estamos tratando, né, na aula 2, né? A parte da ascensão. Na aula 31, aula 1, que nós demos semana passada, nós vimos a ressurreição, né? E hoje nós vamos tratar da ascensão, ou seja, na primeira aula contemplamos, né, a glória da ressurreição de Cristo, o fundamento da fé cristã, né? E agora nós vamos avançar na narrativa redentora para examinar o evento que conclui, né, o ministério terreno do Senhor, né? A ascensão, ou seja, lembre-se que nós começamos estudando no módulo 3, Jesus na eternidade, estudamos o kenose, que é o esvaziamento de Cristo, se tornando como um de nós, 100% homem, 100% Deus. Vimos seu ministério terreno, né, o seu auto-esvaziamento, que significava. Vimos Jesus como rei, profeta e sacerdote. Né? Vimos a parte do seu ministério. Vimos a sua morte, né, a expiação. Vimos na semana passada a ressurreição e estamos vendo agora a ascensão, ou seja, nós vimos o auto-esvaziamento, que é quando Jesus abre mão de toda a sua glória e se torna um de nós, e a ascensão é o evento que Jesus retoma, né, o seu lugar, né, à destra do Pai, nos mais altos céus, para governar sobre todas as coisas. Então, a gente está fechando, né, o evento da ascensão, ele fecha o ministério terreno do Senhor, mas abre também um novo ministério, né, ou a continuidade de um ministério que agora se torna não somente celestial, mas também eterno. E um evento, e mais do que isso, né? A ascensão ela é um evento real, visível, profetizado e teologicamente essencial para a vida da igreja. Como eu disse na última aula, muitos de nós, uma grande maioria, dá muita ênfase, obviamente precisa ser dado,
a crucificação, o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. E é óbvio que isso é importantíssimo. Pelo sangue nós somos resgatados, pelo sangue temos o perdão dos pecados, pelo sangue nós somos nossas iniquidades são cobertas, né? E nós temos acesso à vida eterna. Porém, tão importante quanto, não mais nem menos, mas tão importante quanto como nós vimos na semana passada, a ressurreição, uma vez que ela garante que, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Por quê? Pelo simples fato de ele já ter feito. Ele foi o primeiro, ele mostrou que era possível, ou seja, ou melhor, que para Deus não existe impossível, né? Deus traz da morte para a vida, dá um novo corpo, isso tudo Jesus fez primeiro, para que nós soubéssemos e tivéssemos a certeza que se ele passou e venceu e ressuscitou e teve seu corpo recebeu um corpo glorificado, glorioso, né? Nós também, como filhos da promessa, nós também passaremos por esse mesmo processo. E, então, a ressurreição garante a nossa fé e a ascensão, ela também nos dá a certeza que aquele que voltou governa e também retornará. Aquele que ascendeu governa e também retornará. Mas, dentro desse processo, muitos de nós acabam encarando a ascensão, talvez a ressurreição também, mas a ascensão principalmente, passam muito rápido por isso, né? Tipo, um passando, Jesus ascendeu aos céus. Mas ele é um evento real, então você imagine, se coloque lá em Atos capítulo 1, né? Versículo ali, a partir do versículo 6, né? 6, 7, 8, a partir dali, quando Jesus dá a diretriz, fala que do alto os discípulos seriam revestidos de poder, e na sequência, né, a Bíblia relata, né, Lucas, né, se você não sabe, o livro de Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas, que é o mesmo Lucas do Evangelho de Lucas. O evangelista Lucas escreve Atos dos Apóstolos. Ele é o livro de continuidade ao Evangelho de Lucas. Se você não teve ainda a oportunidade, nós podemos falar um dia sobre isso aqui, dos evangelhos. O Evangelho de Lucas, ele é como se fosse uma pesquisa, né? Ele faz um levantamento a respeito de todo o ministério de Jesus, endereçado a um homem chamado Teófilo, né? Ele vai lá no capítulo 1 de Lucas, ele vai começar assim, olha, excelentíssimo Teófilo, e ele começa a dizer que ele levantou, né, tudo sobre o ministério e vida de Cristo. Lucas era médico, né, era uma pessoa extremamente de um grande conhecimento, muito respeitado. Não era um dos 12, né, ele não era um dos 12, provavelmente um dos 70, um daqueles que orbitavam ali em torno de Cristo, mas ele é escolhido por Deus e pelo Espírito para registrar. E ele começa em Lucas. Lucas, ele é o evangelho, né? A gente chama dos 4 evangelhos, gravem isso. Dos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles tem um público direcionado. Então, você vai ver Mateus escrito e direcionado aos judeus. Por isso que Mateus, se você for lá olhar Mateus, você vai ver Mateus se referindo o tempo todo às escrituras, né? Se referindo ao Velho Testamento, dizendo, olha, assim como estava escrito, porque ele está escrevendo para um público onde esse público tinha um conhecimento prévio e uma fé prévia no Antigo Testamento, né? No Velho não, no Antigo Testamento. Né? Então, ele tinha uma fé prévia. Então, ele direciona o seu evangelho a Mateus. Por isso que ele vai fazer todo o relato da genealogia de Cristo, assim como Lucas também, né? Mas Lucas muito mais como um projeto de pesquisa, né? Como alguém acadêmico que está fazendo esse levantamento. Paz, Rodi, seja bem-vindo. Fica bem-vindo, meu irmão. Graça e paz. Graça e paz, meu irmão. Jesus abençoe. Então, nós temos Lucas Mateus como esse evangelho direcionado, mas nós temos, então, Mateus direcionado aos judeus, Marcos, você já vai ver um evangelho direcionado a um outro público, né, que era o público de judeus e gentios, mas principalmente de nacionalidade, né, de natureza romana, né? Então, Marcos vai relatar aquilo que os romanos tinham de mais, vamos dizer assim, levavam em mais alta conta, né? A cultura romana levava em mais alta conta, que era o quê? O poder, né? Nós estamos falando de um império que dominou até então o mundo conhecido, ocidental, né? E parte do oriental, mas até o mundo conhecido, que dominou durante muitos anos, e o cerne desse poder, o centro desse império, o centro desse império, era o poder. Então, ele vai relatar um Jesus o quê? Poderoso. Você vai ver em Marcos o relato sistemático de milagres. Ele vai trazer, né, como aquele que
o Filho do Homem, que realiza poder e poder e milagre, poder e poder o tempo todo. Já Lucas, ele vai ter uma outra visão. Ele é escrito aos gregos. Então, Lucas, ele vai direcionar para esse público, primeiro, sendo como um público altamente filosófico, acadêmico, amante, né, do conhecimento, ele vai direcionar dessa forma. Então, você vai ver Lucas escrevendo sobre o quê? Sobre o Logos, né? Sobre a verdade, né? A pergunta de Pilatos a Cristo, qui is veritas, né? O que é a verdade? Será algo que inquietava a alma, né, da cultura grega, inquietava aquele ambiente de pensamento. O que é a verdade? Quis veritas, né? E tanto é que Pôncio Pilatos faz essa pergunta diretamente para Jesus. A verdade, ele não era, Jesus não daria nem a definição. Jesus era a própria verdade. Jesus é o caminho, a verdade, a vida estava diante dele, ainda sempre tinha dúvida. Então você vai ver Lucas, né, falando muito sobre esse aspecto. E aí você vai ver esses três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é o que nós chamamos de evangelhos sinóticos, né, que são sinóticos. O que é uma coisa sinótica? Diferentes pontos de vista de um mesmo acontecimento. Então você vai ver Mateus, Marcos e Lucas relatando quase que idênticos os mesmos milagres, os mesmos eventos, as mesmas situações, né? Apesar de serem autores diferentes. Por quê? Porque eles têm uma visão sinótica, ou seja, é como se eu, Cristiano e Rodri víssemos um evento na rua. Dá um exemplo qualquer, uma batida de carro, alguma coisa que acontece na rua. Todos nós relataríamos o evento. Olha, veio um carro e bateu, mas o Rodri estava do lado da rua. Não, eu vi que a pessoa atravessou e trouxe, e a pessoa tentou desviar. E aí eu vou falar, não, eu vi que ele bateu, mas ele fez um movimento brusco, rapidamente, e só depois eu vi que ele desviou de uma pessoa. Já o Cristiano vai ver, não, eu tentei avisar a pessoa para não, mas quando eu vi o carro já estava em cima e quase, né, pegou. Assim, cada um vai ter o mesmo relato, né? O mesmo não, diferentes relatos de um mesmo evento. Então, esses são os evangelhos sinóticos. E o último evangelho, o evangelho de João, ele já é totalmente diferente de todos os outros evangelhos. João, como discípulo amado, né? João era muito novo quando Jesus chama ele ao ministério, né? João tinha entre 14 e 16 anos. Então, ele é o último, né, a escrever o seu evangelho, e ele relata um Jesus muito íntimo, né? A gente chama que João é o apóstolo do amor, né? Ele relata Jesus como o verbo que se fez carne, né? O logo, mas que habitou entre nós, a face invisível do Deus invisível. Então, João, ele vai trazer esse olhar de amor, de intimista, né? Se cada um dos outros evangelhos relata eventos, diferentes visões de um mesmo evento, João relata alguém que talvez não estivesse, entre aspas, né? Óbvio que estava, mas não estivesse focado nos eventos, mas naquele que era o centro dos eventos, que era apaixonado por Cristo, amava Jesus com toda a sua alma, não que os outros não amassem, mas imagina um menino que teve a revelação que o próprio Deus estava diante dele. Então, cada um desses evangelhos trazem essa questão. Mas o mais importante disso tudo que eu estou dizendo é que, na continuidade do Evangelho de Lucas, ele escreve Atos. E Atos relata logo no seu capítulo inicial, na continuidade do que Lucas escreve no Evangelho de Lucas, que ele termina, né, com a morte e a ressurreição, ele vai relatar a ascensão. Imagine, se coloque naquela situação onde um grupo de homens, né, de os discípulos, estavam reunidos com Jesus, e a Bíblia diz que, literalmente, Jesus, enquanto ele estava falando, olha, permanecei em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e serão meus testemunhos tanto em Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Enquanto Jesus falava, a Bíblia diz que ele ascendia aos céus, ou seja, imagina você estar num lugar e simplesmente essa pessoa começar a levitar, né, a subir, a ascender, né, em glória aos céus, a ponto de que foi tão impactante que eles só conseguem sair daquele estado de catarse, né, de não saber o que fazer, ficar olhando assim, o que aconteceu? Tipo, o cara estava aqui e subiu, Jesus estava aqui e subiu, né, o mestre estava aqui e subiu, que os próprios anjos precisam interromper, né, ou seja, algo tão esplendoroso quanto um anjo apareceu e falou: que vocês estão olhando para o alto, né? Porque eu digo em verdade que aquele que subiu é o mesmo que irá retornar.
Então, o maior ponto é que esse evento ele é real, ele foi visível e, mais que isso, ele foi profetizado e ele é teologicamente essencial para a vida da igreja. E aí nós vamos ver por que desses pontos, né? Então, uma revisão da aula anterior, né? De onde viemos e para onde nós vamos aqui nessa aula, né? Então, na aula anterior, que está lá no YouTube, que foi só sobre a ressurreição, esse é o estudo de número 31, que trata sobre a ressurreição e ascensão. A primeira aula foi só sobre a ressurreição. Nós vimos que Cristo ressuscitou corporalmente no terceiro dia. As aparições confirmaram a realidade da ressurreição. A ressurreição é o fundamento da fé e da esperança cristã. E como o apóstolo Paulo, no texto central que nós utilizamos, de 1 Coríntios 15, 17, ele declara que sem a ressurreição a nossa fé é vã, né? A nossa fé é inútil. Por quê? Porque a ressurreição é o centro de tudo. Porque todos nós aqui, por mais que amamos o Senhor e queremos que o Senhor faça na nossa vida, abra uma porta de emprego, nos dê uma bênção, cure uma doença, faça algo na nossa família, liberte um filho, qualquer uma dessas necessidades, ainda que importantes, são seculares desse tempo, mas todos nós por trás, né, como camada, como contexto maior naquilo que nós vivemos no nosso relacionamento com Deus, temos um desejo, uma esperança. E que esperança é essa? De que nós seremos levados para morar eternamente com o Senhor. E isso vem de dois pontos. Ou seremos transformados na sua volta, aqueles que estão vivos, como diz lá, relata em Tessalonicenses, né, os que estão vivos serão transformados, né? Mas antes os mortos serão ressuscitados e receberão um corpo glorificado, né? Nós seremos, se vivos, transformados e receberemos um corpo glorificado, e se mortos, seremos ressuscitados e receberemos um corpo glorificado. Lembrando sempre que esse conceito é fundamental. Nós acreditamos na ressurreição, não na reencarnação. Qual é a diferença de ressurreição para reencarnação? Ressurreição é nós ressurgimos para a vida, ou seja, eu morri, Lúcio, vou ressurgir como Lúcio. O Rodri vai morrer Rodri e vai ressurgir como Rodri. A Eliane, a Vera, a Fernanda, o Cristiano, cada um de nós, mortos no Senhor, como Paulo, João, Pedro, Tiago, morremos no Senhor, ressuscitaremos como nós mesmos, seremos transformados, né, na nossa própria natureza e também receberemos um corpo glorioso para nós mesmos, ou seja, diferente da reencarnação, onde eu morro, Lúcio, e vivo novamente a doutrina, né, da reencarnação, e vivo novamente agora como Maria, agora como Pedro. Morro de novo e vou viver novamente, né, vou reencarnar ou me tornar carne novamente numa outra vida, numa outra pessoa. Não é isso que nós cremos, isso são coisas bastante diferentes, tá bom? E a aula 2, que é a ascensão, né, que é o que nós vamos ver agora. O que aconteceu, né, depois dessas aparições? Jesus apareceu, a Bíblia fala que ele apareceu e apareceu para mais de 500 pessoas, né? Conforme relata em João. E como e onde, né, Cristo partiu, qual o significado teológico desse evento e o que a ascensão significa para nós hoje, né? Ou seja, a ascensão não é o fim da história, mas ela é o início de um novo capítulo, ela é o início do novo capítulo onde nós veremos, né, o reinado de Cristo Jesus. Mas antes de nós continuarmos, né, eu queria registrar esse ponto, né? Na verdade, eu errei aqui a ordem do slide. Queria mostrar esse vídeo e depois eu volto naquele slide. Me digam se vocês têm áudio, por favor. Deixa eu carregar aqui só um minuto. Sim, ouvindo um alto bom som. Sim. Tá bom. Se você conhece bem a história da Bíblia, provavelmente já ouviu que Jesus oferece a vida eterna. Parece legal. Mas o que Jesus quer dizer com vida eterna? Bem, Jesus adotou essa frase das escrituras hebraicas. Em português é traduzida como vida eterna ou viver para sempre. Mas a tradução literal da expressão em hebraico é vida até a era. Vida até a era? O que isso significa? Sim, é complexo. Para entender, primeiro temos que falar sobre o que é uma era na Bíblia. Vamos lá. Em hebraico, a palavra para era é olam e significa um período de tempo. Com qual duração? Bem, qualquer período, na verdade. Pode ser no passado ou no futuro. O importante é ser um período de tempo com uma característica comum e constante. Por exemplo, como a era de Abraão e seus descendentes, chegando até Moisés. A característica em comum é ser o período dos ancestrais de Moisés. Então Moisés pode dizer: lembre-se dos dias da era, os anos dos anciãos e gerações anteriores. Certo. E uma era pode ser menor e no futuro. Ou como Samuel, que passa a vida inteira servindo no templo. Em sua consagração, sua mãe, Ana, chama isso de uma era. Então uma era é um período de tempo com uma característica
única e constante. Exatamente. E há vários tipos de era, dependendo da sua perspectiva. Você entendeu? Então, alguém poderia viver em duas eras ao mesmo tempo se essas eras se sobrepõem. Ok. Então, voltando à expressão vida até a era. De qual era falamos? No início da história bíblica, os humanos são feitos do pó da terra. Essa é uma imagem bíblica comum para criaturas mortais. Ou seja, eles vivem em um período em que eles poderiam morrer, mas Deus coloca a humanidade em um jardim sagrado e os convida a experimentar um tipo de vida novo e mais profundo. Comendo da árvore da vida. Sim, e os oferece a vida até a era. Uma vida de potencial infinito, porque os conecta à própria vida de Deus. Mas em vez de aceitarem a vida até a era, eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo. Comer dessa árvore significa tomar a vida para si em seus próprios termos, à parte da sabedoria de Deus. Então, eles são exilados da vida até a era e vão para a era da morte. Eles se maltratam, fazem o que acham certo aos seus olhos. E tudo fica bem violento. Exatamente. Então, o resto da história da Bíblia pode ser visto como uma escolha entre duas eras diferentes. A era da vida por conta própria, que leva à morte, ou a era da própria vida de Deus. E mesmo a humanidade rejeitando a vida de Deus, ele promete abrir o caminho de volta. Exatamente. É essa promessa que faz a história chegar até Jesus. Ele é apresentado como a própria vida de Deus em forma humana. Então as duas eras se sobrepõem nele. Ele vive na era da mortalidade, da morte e na era da vida eterna ao mesmo tempo. Então ele pode oferecer às pessoas acesso à vida até a era. Certo, é como Jesus diz no Evangelho de João. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas assim como a humanidade rejeitou a vida de Deus no jardim, Jesus foi rejeitado e morto. Mas a vida de Deus é mais poderosa do que a morte. Então Jesus volta da morte e pode oferecer a vida de Deus aos outros. O Evangelho de João também diz: para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, vida até a era. Legal. Muitas pessoas pensam que vida eterna é algo que acontece depois de morrer. Mas na Bíblia, o acesso a essa era é algo que podemos ter agora. Sim, lembre que Jesus era o lugar onde a era da vida de Deus e a era da morte se encontram. Ou seja, quando as pessoas confiam nele, elas podem experimentar a vida eterna aqui e agora. Mas também vivemos na era da morte. Então, o que acontece quando eu morro? Bem, assim como a morte não venceu a vida eterna de Deus em Jesus, também podemos seguir vivos em Deus, ainda que fisicamente mortos. Na Bíblia, isso é chamado de estar com Cristo. E não se fala muito disso, pois não é assim que a história geral da Bíblia termina. O foco da Bíblia é quando a era da vida vence completamente a era da morte. E aqueles que estão com Cristo são recriados para participar da vida eterna de Deus. Um mundo onde a era da morte não tem mais poder. Exatamente. Porque a vida totalmente ligada à vida eterna e ao amor de Deus nunca acabará. Amém? Amém. Amém, amém. Muito lindo, né? Esse conceito de vida até a era, né? Até o tempo, até o tempo de Deus, né? O tempo que é para nós será eterno de vida com Deus, né? Então, quando nós falamos, né, sobre ascensão, nós precisamos entender, né, que abriu-se, né, com a queda do homem, um tempo, né? Quando ele fala ali a era, é difícil de entender, porque a era é um tempo. Só que não necessariamente a era tem, todas as eras têm o mesmo tempo, têm a mesma duração. Então você tem, por exemplo, a era de Abraão. Abraão viveu e morreu. Então essa era de Abraão teve um tempo entre nascimento e morte de Abraão. Você tem, né, a era, vamos dizer assim, do Antigo Testamento. Então o tempo do Antigo Testamento teve um tempo, né? Desde a entrega das leis a Moisés até o fim, com a chegada da nova aliança, né? O cumprimento por Cristo da antiga aliança, da antiga lei e o surgimento da nova aliança. Então, esse aspecto são de eras, né? De tempos, né? Para ficar mais claro aqui, né? E aproveitando a brincadeira com a irmã Eliane, né? Que o cachorro da irmã Eliane se chama Rascaeta, né? Então, você está vivendo, vamos dizer assim, a era, né, do Flamengo dominando, né, sobre o futebol junto com o Palmeiras, a era do Flamengo e do Palmeiras, ou seja, o tempo, né, onde já houve uma era bem pequenininha e muito passada, onde o Vasco dominou, né, final dos anos 90, início dos anos 2000, que o Vasco era campeão de tudo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, né, Daniele chora, né, ora por ela aí, Cristiano.
Então, você tinha uma era, você teve uma era lá atrás onde o Vasco dominava, né? Então, tempo. Agora você tem uma era onde Palmeiras e Flamengo estão dominando. Então, comparando essas eras, o tempo que esses dois times estão governando, né, ou dominando o futebol, ele é muito maior do que a era que o Vasco dominou. Entendeu o que eu estou falando? Então, essa percepção de tempo, de eras, elas são eras com mais tempo e com menos tempo. E aí, a ascensão de Cristo, ele abre, né, o início dessa nova era, né, a partir da morte, na verdade, de Cristo, a sua ressurreição e ascensão, abre esse tempo, uma nova era. Qual essa nova era? A partir de agora, nós vivemos a era, o tempo, né, da igreja e do aguardo pela volta de Jesus Cristo, né, pela volta do Senhor, para que nós vivamos a era definitiva, ou seja, o tempo definitivo, que é a vida até a era, ou seja, a vida eterna, que começou quando aceitamos a Cristo e durará para toda a eternidade com Deus. Então, nós já vivemos essa vida até a era, né? A vida até o tempo definitivo com Cristo, e a ascensão faz parte desse processo. Então, tá claro até aqui, irmãos? Eu não posso... tá tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Amém. Então, a ascensão Então, a ascensão de Cristo não foi uma surpresa, né? Esse é um ponto importante para os que conheciam as Escrituras, né? Desde o Antigo Testamento, passando, né, pelas palavras do próprio Jesus, até o testemunho apostólico, esse evento foi anunciado com clareza para todos aqueles que, obviamente, criam, né? Então, primeiro, no Antigo Testamento, Salmo 68:18, diz assim, olha, quando subiste às alturas, levaste consigo muitos cativos, recebeste dons dos homens, até mesmo dos rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse ali. Ou o Salmo 110, versículo 1, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Então, aqui, Davi, né, um dos textos que Jesus usa até com os fariseus, né, o Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, Deus, Senhor aqui é a palavra, lembra que nós estudamos no módulo 1 da Escola de Discípulos aqui do Seminário Teológico de Base, nós estudamos os nomes de Deus, lembra que vimos Yahvé, nós vimos os nomes de Deus, né, lá no Antigo Testamento, e aqui Adonai, né? Então, aqui é Davi falando, o Adonai, né? O Adonai, o Senhor Todo-Poderoso, disse ao meu Adonai. Adonai dizendo Adonai, né? Então, Salmo 110 não somente mostra aquilo que nós vamos ver lá em Atos, que é Jesus sentado à destra, né, de Deus Pai, por exemplo. Mais à frente, um pouquinho, você vai ver o primeiro mártir, que é o diácono Estevão, né, da igreja de Jerusalém. Ele é morto a pedradas, inclusive com suas roupas, né, sendo jogadas aos pés de Saulo, né, de Paulo ainda não convertido. Você vai ver que a visão final de Estevão é que ele olha para o céu e vê os céus se abrirem. E ao ver os céus se abrirem, ele vê uma imagem gloriosa que traz paz à sua alma, que traz cura à sua dor, ainda que sendo apedrejado, ele vê Jesus sentado à destra do Pai. E ele relata isso, e ele morre em paz, morre olhando a glória de Deus, ainda que uma morte violenta. Se não leu, leia lá o primeiro mártir da igreja, que é o diácono Estevão. Então, você vai ver o que Estevão vê é o cumprimento daquilo que Salmo 110, versículo 1, declara, né? O Adonai disse ao meu Adonai, senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, ou seja, o pai de seu filho, senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado, né, para os teus pés. Inimigos aqui não só Satanás, a morte, o pecado, tudo que separa o homem de Deus é inimigo de Deus, né? Inclusive o próprio homem que resiste ao Senhor, né? Nós éramos inimigos de Deus, mas agora, inimigos mesmo, tá, irmão? Pense nesse termo, de uma guerra, né? Estados Unidos contra o Irã, né? Rússia contra a Ucrânia, inimigos mesmo, inimigos de guerra. Nós éramos inimigos de Deus. Eu e você, antes de crermos e aceitarmos a Cristo, nós éramos inimigos. Olha que palavra pesada, você dizer assim, eu sou inimigo de Deus. Deus me tem como seu inimigo, como alguém que ele vai contra, né? Que coisa terrível. E aí, por isso que você vai ver lá em Colossenses, né, quando fala das linhas de amor, né, de Deus, que nós agora temos paz com Deus. Em Cristo, os inimigos de Deus, eu e você, inimigos do Senhor, né, contrários à vontade de Deus, rebeldes por natureza, hipócritas, arrogantes, querendo ser dono das suas próprias vidas, assim como Adão e Eva deram controle de suas próprias vidas. Nós, agora, em Cristo Jesus,
fomos feitos não mais inimigos, mas filhos de Deus, e agora nós temos paz. A Bíblia fala de dois tipos de paz, né? A paz que excede todo entendimento, que é aquela que acalma o nosso coração, mas também da paz que foi estabelecida em Cristo Jesus com Deus. Nós temos paz com Deus, nós não somos mais inimigos do Senhor. Deus não está mais sendo contrariado, né? Se é que Deus pode falar assim, ou nós não estamos mais agindo de maneira contrária a Deus. A ira de Deus contra nós, porque todo inimigo, né, vai ser atacado por aquele que é o seu lado oposto. Então, a ira de Deus estava acendida, estava incandescente sobre nós. Nós seríamos consumidos pela justiça e pela santidade do Senhor eternamente. Esse é o inferno. O que é o inferno? É o tormento e o sofrimento eterno. Todos aqueles que irão para o inferno sofrerão eternamente com a ira, sendo consumidos pela ira de Deus. Não mais o amor, mas a ira eterna, consumo eterno das suas almas, é o sofrimento eterno por conta da justiça de Deus, que ela é implacável, né? O Senhor é santo e ele é implacável em relação à sua santidade. Então, a Bíblia fala que nós temos em Cristo essa escolha de poder decidir, né, se nós temos ou não paz com o Senhor. Então, o próprio Jesus anunciou, João 16, 28 diz, saí do Pai e vi ao mundo, e estou descendo no mundo e voltando para o Pai, ou seja, claramente sua ascensão. E João 20, 17 diz, sobe para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês, né, falando sobre ele. E o testemunho dos próprios apóstolos, né, Efésios 4, 8, o apóstolo Paulo diz, né, quando subiu às alturas, levou consigo muitos cativos e seus dons aos homens. Ou seja, Efésios 4:8, referendando, né, Salmo 68, 18, né, os apóstolos reconheceram a ascensão como cumprimento profético e proclamaram em seus sermões, né, de Atos de 2, capítulo 2, versículo 33 a 34, que é o discurso, né, de Pedro a toda aquela multidão no dia de Pentecostes, né? Então, o vídeo nós já vimos, né? Então, Cristo anunciou a sua partida, né? Ela não foi inesperada. João 14, né? Para mim, talvez uma das sequências de textos mais lindas, né, dos evangelhos é João 13, 14, 15, quando Jesus começa a fazer a sua despedida dos seus discípulos e ele também ora por nós, né? Ele fala para o Pai, olha, eu não perdi ninguém que o Senhor me deu, a não ser aquele que já estava destinado à perdição, que era Judas, e ele fala, eu não oro somente por esses aqui, né? Só por esses que estão sentados aqui à minha volta, ceando comigo nessa noite, mas eu oro por aqueles também que virão a crer em mim, sem nem terem me visto, sem nem terem me conhecido. Isso mexe profundamente com o meu coração, porque o Senhor já nos amava antes mesmo de nós o conhecermos. E se você tem entendimento disso, você vai entender que sua vida, não importa como ela esteja, não importa as coisas que estejam acontecendo, a sua vida está nas mãos do Senhor. Jesus já orou por mim e por você antes mesmo de nós o conhecermos, né? O Senhor disse, olha, eu oro não somente por esses, mas por aqueles que irão crer no meu nome, e que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa cuidar deles, que eles me amarão e eu vou estar, né, intercedendo por eles. Então, Jesus falou claramente, né? Subiu os céus em João 6, 62. Se vocês viram o Filho do Homem subir para onde estava antes, né? Ou seja, subir dos céus. João 13:1. Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Os apóstolos testemunharam, né? Atos 2:3, discurso de Pedro. Exaltado, pois, a direita de Deus, e tendo recebido do Pai o Espírito prometido, derramou o que vocês agora veem e ouvem, né? Já após derramar do Espírito. A ascensão era esperada, não era algo novo, não foi surpreendente, e foi confirmada, né, pela experiência viva dos discípulos, né? Então, a descrição do evento, né, onde como aconteceu a ascensão, Atos 19, capítulo 1, versículo 9 a 11, que eu havia falado, né? Depois de dizer isto, ou seja, Atos 1, de 6 a 8, Jesus fala sobre o derramar do Espírito, né? Recebemos o dunamis, o poder que é capaz de nos impulsionar de dentro para fora a fazer mais do que nós podemos fazer, né? Ele fala, olha, vocês vão receber esse poder que vai explodir no peito de vocês, que vai impulsionar, né, assim como a gente fala de dínamo, né, que gera um poder, uma energia. O Senhor vai derramar o seu Espírito que vai levar vocês a fazerem coisas maiores. E para que será esse poder? Para que vocês sejam minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí ele continua, que é o versículo 9 e 11. Depois de dizer isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu de modo que não puderam mais vê-lo. Como estivesse olhando fixamente para o céu enquanto ele subia, de repente, aparecem 2 homens vestidos de branco ao lado deles e disseram, Galileus, por que não olham para o céu? Por que estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que foi levado diante de vocês para o céu, voltará da mesma forma que como viram para mim. Então,
se você tem, tá aqui Galileus, né? Jesus era o Galileu, lá na nossa Bíblia, entra lá, Bíblia, infográfico, as 12 tribos, e você vai ver lá que na região de Zebulon, eu até mostrei na semana passada, você vai ver ali a região da Galileia, o Mar da Galileia, dá uma olhadinha ali, né, que a Galileia era uma região da tribo de Zebulon, né, para vocês entenderem, né, qual era o contexto daquela região. Então, no Monte das Oliveiras, né, a ascensão que ocorreu, né, no Monte das Oliveiras, próximo a Betânia, né, lugar de muitos momentos significativos ao ministério de Jesus, né, diante das testemunhas, ou seja, a ascensão ocorre no Monte da Oliveira, que era um lugar significativo, né, se você também entrar lá na Bíblia, no nosso site www.deuteronômio.com, você entra lá em tabernáculos, entra no tabernáculo lá, no tabernáculo, nos templos também. Aí eu deixei só como destaque, você tem lá um Monte das Oliveiras, né, que fica próximo de Jerusalém, que é um lugar importantíssimo para a nossa fé. Diante de testemunhas, ou seja, os discípulos estavam presentes, né, e viram com seus próprios olhos. Não foi uma visão ou símbolo, né, foi um evento histórico e verificável. Não é algo que, não foi uma catarse, não foi o sonho de uma pessoa, não foi algo que alguém achou que viu, não. Foi feito na frente de dezenas de centenas de pessoas. Jesus ascendeu aos céus no Monte das Oliveiras, né? E elevado por uma nuvem, né? Cristo foi elevado gradualmente e uma nuvem, né? Que é um símbolo de glória divina, Shekinah, né? O encobriu levando para a presença do Senhor. Pense na Shekinah, né? Que a gente fala da Shekinah, da glória de Deus descendo, a nuvem de glória de Deus. É essa nuvem que o eleva. A glória de Deus desceu sobre ele, né? Sobre o próprio Cristo, e essa glória ascendeu, levou ele aos céus, para morar com o Senhor. Então, um evento visível, gradual, real, né? Lucas vai registrar com precisão, como eu já falei. Lucas 24, 50, 52 vai dizer, olha, então o levou até as proximidades de Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado aos céus. Eles o adoraram e voltaram a Jerusalém com grande alegria. Então, Cristo elevado gradualmente, não desapareceu, ou seja, Jesus não estava aqui com os discípulos e tchum, sumiu. Cadê Jesus? E foi embora. Ele deve ter ido lá para a destra do Pai. Lá, não. Não é isso, né? Isso é diferente, né? Porque podia não, os discípulos se enganaram, Jesus não está na destra do Pai, eles que acharam que Jesus estava ali, sumiu, sabe? Igual aquele desenho antigo que a gente via, Caverna do Dragão, que tinha o mestre dos magos lá, o velhinho pequenininho, que ele sumia, né? O pessoal falando com ele, de repente o mestre dos magos, sumia. Cadê o mestre dos magos? Sumiu. Ninguém sabe para onde ele ia. Não, não é isso, né? Jesus, ele ascendeu mesmo na frente deles, né? Tipo, viram visualmente, claramente, Jesus ascender aos céus enquanto os abençoavam com as mãos erguidas. Então, Cristo é elevado, né? Os céus não desaparecem. A nuvem, né? Encobria, né? Como eu falei, a nuvem de glória, a Shekinah de Deus, já manifestada lá em Êxodo 44, Mateus 17:5. Você está fazendo a leitura aí, né? Do plano anual da Bíblia também no nosso site. Você já passou por Êxodo, você vai lembrar lá de Êxodo 44, da Shekinah, né, do Senhor, e deixou de ser visto, né? O ministério terreno visível havia terminado e os discípulos não ficaram em luto, voltaram a Jerusalém com grande alegria. Ou seja, isso é importante também. Não é que Jesus deixou ele voltar, e agora? Como é que vai ser sem Jesus? Ele sumiu, desapareceu, largou a gente. Não, eles voltaram a adorar o Senhor. Glória a Deus, é isso. É isso. É o nosso Senhor, era isso tudo mesmo. Jesus é Deus, Deus andou com a gente precisa levar essa mensagem para toda a terra. Vamos pregar o evangelho. E é isso que nós falamos na última aula. É óbvio que algo mudou. Você vai ver homens falhos, erráticos, medrosos, né? Pedro, que nega Jesus 3 vezes. Você vai ver o Pedro que nega Cristo na crucificação, no dia da crucificação da prisão e posterior crucificação. Você vai ver em Atos, capítulo 2, um homem que é levado diante de uma multidão e não tem medo. Ele nega para alguns, falava, não, você é Pedro, né? Você estava com Jesus. Não, eu não, eu não, para com isso. Não, você é Pedro, você é um dos discípulos. Não, eu nem conheço esse homem, nem sei nem quem é. Não, você é Pedro, é óbvio que você estava lá ontem com ele lá, naquela casa lá, comendo a ceia lá, no dia da Páscoa. Não, eu não sou, não conheço Jesus, não conheço. E aí o galo canta e Pedro cai em profunda depressão, porque ele tinha negado ao Senhor. Esse mesmo Pedro, Atos capítulo 2, é o que se coloca diante da multidão e fala, olha, é isso, o Senhor é Deus, Jesus é Deus, e ele veio e ressuscitou, morreu, ressuscitou e há de voltar, porque ele está à destra do Pai, e eu sei que ele vai voltar porque eu vi ele subir, eu vi, ninguém me contou não, eu vi. E isso muda tudo entre
o que nega e o que discursa, aconteceu algo, que foi o derramado poder do Senhor e a certeza de que Cristo era Deus e que ascendeu aos céus e que voltaria. A ascensão era a confiança desses homens para dizer, olha, não importa agora o que vai acontecer, eu não quero nem saber, eu vou pregar isso, existe solução para o homem, existe uma boa notícia, Jesus veio, o Messias veio, Deus conosco, Emanuel, o Deus Emanuel esteve conosco e ele voltará. Essa é a mensagem, esse é o evangelho, é isso que nós estávamos fazendo sábado lá na rua, pregando no Conexão com Vidas. Para nós, a gente sabe, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, aleluia, glória a Deus, ascendeu, valeu, legal, top. Irmãos, essas pessoas precisam saber, assim como eu e você precisávamos saber. Imagina se quem falou de Jesus para você se calasse, quem Jesus ficasse com preguiça de falar de Jesus para você. Então, esse é o cerne do evangelho, nós precisamos falar do amor de Deus, não importa que momento, né? Pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. E a ascensão fala sobre isso. E isso é o significado teológico, né? A ascensão não é apenas um evento histórico, né? Ela carrega um peso teológico profundo, que transforma a compreensão do reinado de Cristo e da vida eterna, da vida cristã. Primeiro, é o fim do ministério terreno. Eu já falei aqui, né? Cristo completou a obra, já está completa, a salvação está estabelecida, que lidera para fazer em João 17,4. Jesus fez a encarnação, que foi o kenosis, lembra? O esvaziamento, se tornou um de nós, sofreu, morreu, ressuscitou e chegaram ao ponto de consumação visível, né? Então Jesus estabelece isso já está feito, o sangue já derramado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi imolado, o sumo sacerdote eterno já ofertou diante do Pai, o sangue já foi aspergido, está completo, isso está pronto. A salvação é para tudo agora que nele Cristo já está resolvido. Jesus já foi humilhado, então, o fim da humilhação, lembra? Filipenses 2,8,9, que é o texto áureo do kenosis, né? De autoesvaziamento, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Jesus se auto-humilhou, e foi o quê? Por isso, e foi até a morte, foi morto e morte de cruz, que era a morte de bandido, de transgressores, uma morte violenta. Jesus se humilhou, ele mesmo se colocou nessa posição por nós. E aí, por isso, Deus, o Pai, o exaltou à mais alta posição, ou seja, o kenosis, o autoesvaziamento de Cristo, chegou ao fim. Jesus agora não é aquele Jesus que sofreu, que chorou. Por isso que nós não temos na igreja protestante o Jesus pregado na cruz, porque esse não é o Cristo que nós cremos, não mais. Não mais esse. Esse foi um ponto. Ele veio, foi humilhado, mas o Cristo que nós cremos agora não é mais o Cristo que vai vir para se humilhar. O Cristo que nós cremos agora e esperamos e falamos, Maranata, vem Senhor Jesus, é o Cristo poderoso, é o Cristo cheio, no auge de toda a sua glória. É aquele que estabelecerá o seu reino sempre eterno e para todo sempre. Então, começou aqui na ascensão a exaltação, Cristo senta-se à direita do Pai como rei, sumo sacerdote e senhor, reina sobre todas as coisas em favor de sua igreja. Lembre-se disso, a igreja de Cristo tem um papel fundamental. As pessoas pararam de respeitar a igreja do Senhor, as pessoas brincam com a igreja de Cristo. A igreja é de Cristo, e a igreja de Cristo somos nós, não é o Deuteronômio, não é a Assembleia, não é a Batista, é a igreja de Cristo, aqueles que creram no nome de Cristo. Você só pode ser igreja estando no meio da igreja. Não existe igreja de um só. Não existe igreja do desigrejado. Nós precisamos ser igreja. Ah, mas as pessoas brincam. Ah, mas tem um pastor, tem um fulano. Ai daqueles que corrompem a igreja do Senhor. Ai daqueles que corrompem a igreja do Senhor. Eles vão prestar uma conta altíssima diante do Senhor. É a noiva. Ai daquele que vai macular a noiva, que tenta macular a noiva, porque quem defende a noiva é o próprio Cristo. Jesus é o dono da noiva. Jesus é o dono da igreja. E nós precisamos crer nisso, porque isso explode no nosso coração, isso nos dá fé para nós avançarmos, independente dessa confusão que criaram no meio da igreja. Não importa. Jesus cuida da sua igreja, a igreja não pode ser derrotada. Nós marchamos de glória em glória, de vitória em vitória. Nós somos o exército do Senhor, a igreja separada por Cristo para Ele. Então nós precisamos ter isso no nosso coração. E onde que está a nossa confiança? Porque, como Hebreus 7:25 diz,
Ele é capaz de salvar completamente os que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus está... Você gosta quando você fala assim, pastor, ora por mim? Eu falo, claro, vou orar. E fala, irmão, orei por você lá, eu botei hoje lá no grupo, nosso mural de oração, né? Nosso site, www.deuteronômio. Você clica lá na sua fotinho, vai ter o ícone lá, mural de oração. Deixa lá a sua oração, os irmãos vão lá, leem, podem orar por você. Você pode escolher ser anônimo, você quer deixar seu nome, você que escolhe. Não, eu quero pedir um pedido de oração, orar pela minha saúde, não quero dizer quem sou. Deixa anônimo. Ah, quero dizer quem sou. Lúcio está pedindo oração pela saúde. Amém. A Fernanda olha lá, ora. A Vera ora, o Cristiano ora. Quem for lá e puder, ore. E pode marcar um coraçãozinho, orei por você. Pode marcar um versículo bíblico. Ó, irmão, estava orando por você e senti aqui de te dar esse versículo, Hebreus 7:25. Creia que Deus, ele fez a obra, ele fará a obra completa na sua vida. E que o próprio Deus, o próprio Cristo, ele vive para sempre, para interceder por vocês diante do Senhor. Cristo é o único intermediador entre Deus e o homem, porque é 100% homem. Lembra? Estudamos isso, 100% homem, 100% Deus. Como 100% Deus, ele, vamos dizer assim, mal comparado, se acopla nesse aspecto, faz essa interface com Deus. E ele é 100% homem, então ele conhece o nosso coração, as nossas frustrações, as nossas dores, as nossas fragilidades. Então, tudo isso vai montando o cenário geral. Para quê? Para que eu e você criamos. A nossa vida está diante do Senhor. E é o Senhor que intercede por mim e por você, de maneira que você não está mais sozinho. Não importa o que você esteja passando, o Senhor, o justo e fiel Consolador, ele está dioturnamente. Lembra? Salmos, o guarda de Sião, o guarda da noiva, ele não dorme nem cochila, mas ele está dioturnamente de olhos abertos, olhando pela sua igreja. Eu preguei sobre isso domingo, se você está em Cristo, se você é um crente fiel ao Senhor, nascido de novo, ainda que você erre, ainda que você peque, mas você confessa os pecados, você pode ter essa certeza. O seu guarda, o seu sentinela, o sentinela de Sião jamais dorme ou cochila. O Senhor está dioturnamente olhando e velando pela sua vida para todo sempre. Então, creia nisso, em nome de Jesus. E por fim, eu concluo aqui, para terminar a nossa aula. Cristo ressuscitou. Glória a Deus, aleluia, mas ele também ascendeu e principalmente reina. E diante disso não tem mais volta, não existe mais algo que possa frustrar esse plano. O plano já está consumado por eras, para toda a era, a vida eterna, a vida até a era está estabelecida. Então, onde Cristo está agora? Hebreus 13 vai falar, o Filho é o resplendor da glória de Deus. Jesus, ele é o resplendor, o brilho da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Lembra que eu falei que Jesus intercede por nós, lá em João 14, 13, 14, 15? A sua palavra poderosa, aquilo que Jesus disse lá, está sendo sustentada por ele. Ele sustenta, ele não somente fala, como ele sustenta aquilo que ele falou. Então, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele já realizou a purificação dos pecados. Jesus está sentado, não mais sofrendo, não mais sendo espancado, cuspido, humilhado. Não é esse o Cristo que nós cremos. Jesus, ele está à direita do Pai, da majestade nas alturas. Ele é o rei que reina, ele é o rei que governa, ele é a mão poderosa, ele é a destra do Deus Pai. Ele está ali para governar. Mais que isso, Romanos 8,34 diz, Cristo Jesus que morreu, e mais do que isso, ressuscitou, está à direita de Deus, também intercede por nós. Então, o que nos resta? Nos resta somente a promessa do retorno. Atos 1, versículo 11. Este mesmo Jesus, que foi elevado de entre vocês para o céu, ele voltará da mesma forma como viram partir. Então, Jesus ressuscitou, ascendeu, reina, intercede pelo seu povo, e como ele fez tudo isso, como ele havia dito, você pode crer, e eu posso crer, que ele voltará em glória, com poder e grande glória. Então, a frase final desse nosso estudo, a ascensão garante que temos um sumo sacerdote vivo. Leia Hebreus, você vai entender isso. Um rei que reina, nós já falamos sobre isso. Um salvador que voltará. A fé cristã não repousa sobre um túmulo vazio apenas. Nós não olhamos somente para a tumba vazia, mas nós olhamos como aqueles homens para o céu, e conseguimos ver pelo Espírito e pela fé um Senhor que está entronizado na glória. Jesus reina, e reina com poder e grande glória para todo sempre. De maneira que nós, a sua igreja, podemos crer que ele intercede por nós, e a nossa esperança continua tão viva como o dia que ele ascendeu aos céus. Assim como ele ascendeu aos céus,
da mesma forma como esses homens viram ele partir, nós também veremos ele voltar para a glória de Deus. Amém? Amém, glória a Deus, que aula maravilhosa, pastor. Aleluia. Tudo maravilhoso, muito obrigada, Senhor. Amém. Amém. Obrigada por essa noite, ai, que maravilha. Deus, glória a Deus. Vamos orar então, aproveita, Vera, que você está aí no Espírito, ora para nós encerrarmos a nossa aula, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Amém, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, viemos, Pai, neste final de aula, te agradecer, Pai, por esse estudo tão maravilhoso, Pai amado. O Senhor falou tremendamente aos nossos corações, Pai. Tudo aquilo que nós precisamos, Pai, ouvir, Pai amado. Tudo aquilo que vem, Pai, encher o nosso coração de esperança, Pai amado. Que nós estamos aqui, Pai, aguardando a Tua volta, Pai. Tu és Deus de nossas vidas, Pai amado. Tu és nosso Redentor, Pai querido. Oh, Pai, muito obrigada por tudo que nós ouvimos, que veio diretamente da sala do Teu trono, através do Seu servo, Senhor amado. Muito obrigada, Pai amado, por esse ministério tão maravilhoso, Pai. O ministério deuteronômio, Pai amado, que tem sido, Pai amado, bênção, Pai, nas nossas vidas. Oh, Pai, muito obrigada, Pai, porque Tu tem cuidado de cada detalhe, Pai, desse ministério, Senhor amado. Nós Te agradecemos por tudo que ouvimos hoje, Pai, e Te pedimos, Pai, dê-nos uma noite abençoada na Sua santa presença, Pai amado. Oh, Pai amado, que possamos, Pai, ter nossos corações regozijantes, Pai amado, cada dia mais, Senhor, através da Tua palavra. Obrigada, Senhor, e que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meus irmãos. Glória Amém. a Deus. Jesus Deus, abençoe aleluia. vocês, ó. Amo vocês. Amanhã, 7h30 da noite, nosso culto busca. Vamos lá buscar o Senhor. O Senhor reina e vive, e Ele vai cuidar de nós, amém? O Senhor estará lá para interceder dioturnamente pelas nossas vidas, tá? Jesus abençoe. Amém. Acesse Jesus abençoe. deuteronômio.com. Tem muita coisa lá para vocês verem. Jesus abençoe vocês. Graça e paz. Paz, paz.